Continuando, pessoal, então a gente trabalhou as hipóteses de licitação dispensada, cuidado sempre, né, que como eu disse, ela trata de um único assunto, que é a alienação de bens da administração pública, sejam bens móveis ou imóveis. Segunda hipótese que eu quero trabalhar com vocês é a licitação inexigível, que vai aparecer para a gente lá no artigo 74 da Lei 14.133 de 2021. Por que eu vou saltar a dispensável e vou falar dela depois? Porque na licitação inexigível, você vai perceber que a gente tem 5 incisos que trazem hipóteses de inexigibilidade de licitação, né, de licitação inexigível. Ao passo que lá na Lei 14.133, quando a gente for falar da licitação dispensável, a gente vai ter muitos incisos, a gente vai ter quase 20, né, se for mais de 20. Se for contar os incisos e as alíneas, a gente tem mais de 20 hipóteses. Então, só para facilitar, por uma questão didática, primeiro a gente trata as hipóteses de licitação inexigível. O artigo 74, ele vai dizer para a gente que a licitação ela vai ser inexigível quando for inviável a competição. Então, a licitação inexigível, ela vai se dar sempre que não for possível se fazer uma competição entre licitantes. Se eu tenho uma inviabilidade de competição, eu tenho uma inexigibilidade de licitação. E aí, como eu disse para vocês, o artigo 74, ele traz para a gente só 5 incisos. Por quê? Porque o rol do artigo 74, ele é exemplificativo. Na prática, qualquer situação em que o administrador público perceber que é inviável a competição, ele vai poder contratar diretamente por licitação inexigível, com base no caput do artigo 74. O que o 74 traz é trazer apenas exemplos de situações em que eu tenho uma inviabilidade de competição. Claro que são as hipóteses que caem em prova, então é muito mais fácil, vamos concordar, você estudar com muito cuidado essas 5 hipóteses do artigo 74. Claro, você vai estudar também a licitação dispensável depois lá no 75, mas na hora da prova eles vão tentar misturar os dois, que é o que normalmente eles fazem, e aí é mais tranquilo para você diferenciar. Você vai por eliminação, vai olhar tudo que é inexigível e vai ver o que vai sobrar, que aí vai ser, por exemplo, a dispensável, ou o contrário, tá certo? Vamos começar a trabalhar aqui, eu vou trabalhar com vocês com bastante cuidado esses 5 incisos que nós temos aqui. Primeiro inciso do artigo 74 traz a contratação através da licitação inexigível quando eu tenho o fornecedor exclusivo. O fornecedor exclusivo, gente, ele vai acontecer quando a administração pública está querendo comprar um determinado bem, está querendo contratar um serviço que só uma pessoa consegue fornecer. Se eu tenho só uma pessoa que fornece aquele bem que a administração pública está querendo comprar, tem por que se fazer licitação? Não. A administração vai publicar um edital, vai dar o prazo para apresentação das propostas. Quantas pessoas vão apresentar propostas? O único fornecedor, ou a única pessoa, a empresa que fornece aquilo que a administração pública está querendo contratar. Então, no caso do fornecedor exclusivo, a gente tem de forma muito clara uma inviabilidade de competição. Eu não consigo criar uma competição se só uma pessoa fornece aquele bem. O parágrafo 1º, lá do artigo 74, ele traz para a gente que é necessária a demonstração dessa inviabilidade de competição. Então, não é só falar, eu estou querendo contratar uma coisa aqui, mas não tem ninguém que fornece. Não, tem que demonstrar que, de fato, existe essa inviabilidade de competição. E um outro ponto importante que o parágrafo 1º traz é que é vedada a preferência de marca. É possível, gente, na Lei 14.133, excepcionalmente, a gente já viu isso quando estava falando das compras lá no comecinho da nossa aula, a gente viu que é possível a preferência de marca, ou a indicação de marca, pelo menos, para contratação. Agora, para contratação direta, usando esse artigo 74, inciso 1, é vedada a preferência de marca. Vamos imaginar que o Estado está fazendo uma licitação para comprar aparelhos celulares para os seus servidores que exercem a função na rua, né? Enfim, e aí eles têm que ter aparelhos celulares. Ele pode falar, né? O Estado pode falar que vai contratar diretamente com base no artigo 74, inciso 1, por uma inexigibilidade de licitação. Porque está querendo comprar um telefone que tem uma maçãzinha atrás? Não, porque nesse caso é preferência de marca. Então, é necessária a demonstração da inviabilidade e é vedada a preferência de marca para que eu alegue o chamado fornecedor exclusivo. Beleza? Segunda hipótese que nós temos de inexigibilidade de contratação, de licitação, é para contratação de profissionais do setor artístico. Então, se a administração ela quer contratar um profissional do setor artístico, é possível que a gente se enquadre nessa hipótese de licitação inexigível. Mas eu tenho alguns requisitos previstos na lei para essa contratação ser através de uma licitação inexigível. Primeiro,
o profissional do setor artístico, ele tem que ser contratado diretamente ou por empresário exclusivo. Então, ou a administração vai contratar diretamente o profissional do setor artístico, ou vai contratá-lo através de um empresário, só que esse empresário ele tem que ser exclusivo. Se é um profissional do setor artístico que é empresariado por um empresário que empresaria várias pessoas ao mesmo tempo, ele não se enquadra aqui. Aí vai ter que fazer licitação. O profissional do setor artístico ele tem que ser contratado diretamente ou por empresário exclusivo para que tenhamos essa hipótese de inexigibilidade. E, além disso, não é qualquer profissional do setor artístico. Tem que ser um profissional do setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, se ele é consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, ele é possível, então, a sua contratação através da licitação inexigível, desde que ele seja contratado diretamente ou por empresário exclusivo. O parágrafo 2º, inclusive, fala um pouco mais sobre essa questão do empresário exclusivo, né, desse requisito para que essa contratação ela seja feita através da licitação inexigível. Então, vamos imaginar que o município ele está querendo contratar uma dupla sertaneja para cantar no aniversário da cidade. Vai fazer uma festa ali de aniversário da cidade, quer contratar uma dupla sertaneja. E ele quer contratar uma dupla sertaneja consagrada pela crítica especializada, pela opinião pública. Quer contratar, sei lá, Maiara e Maraísa. Não tem como a gente pensar numa competição numa hipótese dessa, você concorda? Não tem como a gente imaginar o município publicando um edital para todas as duplas sertanejas consagradas apresentarem ali suas propostas, que obviamente ela não vai ser a melhor proposta, ela não vai ter o menor preço, por exemplo. Ela está querendo contratar alguém consagrado, um artista consagrado, seja pela crítica especializada, seja pela opinião pública. Então, nesse caso, a contratação, ela não é passível de uma competição. Eu não consigo criar uma competição com critérios objetivos de julgamento para a contratação desse profissional do setor artístico. Então, a licitação, ela é inexigível. Terceira hipótese que nós temos lá no artigo 74 é a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais de notória especialização. Então, a administração ela não está querendo contratar um serviço qualquer. Ela quer contratar um serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, ou seja, a capacidade daquela pessoa que vai prestar aquele serviço é essencial para a contratação desse serviço. Um serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual, ele demanda um conhecimento daquela pessoa que vai exercer. E eu quero contratar não qualquer pessoa, eu quero contratar um profissional de notória especialização. Eu quero contratar um profissional reconhecido no mercado. Quando a gente vai lá no artigo 74, saí aqui da lei sem querer, deixa eu pegar ela aqui pra gente. Quando a gente vai lá no artigo 74, inciso 3, que traz essa hipótese, né, dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, o próprio inciso 3, ele já vai trazer para a gente nas alíneas quais são os serviços que são considerados técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Então, estudos técnicos, planejamento, projeto básico, executivo, parecer, perícia, assessoria ou consultoria técnica, auditoria financeira ou tributária, patrocínio ou defesa de causas judiciais, treinamento de pessoas, né, o treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Então, eu tenho diversos serviços aqui que são considerados serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. E aí, se eu quero contratar esse serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual e quero contratar um profissional de notória especialização, também não tem como se fazer uma competição. Porque um profissional de notória especialização, ele não vai participar de uma licitação para apresentar o menor preço, por exemplo. Né? Ele é um profissional reconhecido no mercado. Então, nesse caso, eu também tenho uma inviabilidade de competição, então temos também uma licitação inexigível. O parágrafo 3º, lá do artigo 75, ele traz, né, o que seria esse profissional de notória especialização. O parágrafo 4º, ele fala que é vedada, nesse caso, a subcontratação de empresas ou atuação de profissionais distintos. Por quê? Se eu estou contratando diretamente, justamente porque um dos requisitos é porque eu quero contratar um profissional de notória especialização, e depois esse profissional de notória especialização contrata outra pessoa para atuar, perde esse caráter de notória especialização, você concorda? Então, nesse caso, é vedada a subcontratação de empresas ou atuação de profissionais distintos. E o último
ponto com relação a essa hipótese de inexigibilidade é que é vedada essa inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Serviços de publicidade e divulgação, a gente tem regras próprias para licitação, então é vedada a inexigibilidade nesses casos. Por mais que publicidade e divulgação a gente pudesse falar que é um serviço técnico especializado, de natureza predominantemente intelectual, que eu queria contratar um profissional de notória especialização, um grande marqueteiro, por exemplo, nesse caso eu não posso usar essa hipótese de inexigibilidade, tá certo? Depois, aí terminando, antes da gente ir para a próxima, rapidamente aqui só fazendo uma observação. Comparando com a Lei 8666, com a lei antiga, essas três hipóteses que a gente analisou aqui, elas não são grandes novidades. Na lei antiga, a gente tinha o fornecedor exclusivo, a gente tinha o profissional do setor artístico contratado diretamente ou por empresário exclusivo, consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, e a gente tinha o serviço técnico especializado, que eles chamavam lá de singular, com profissional de notória especialização. Então, a gente tem uma mudança aqui ou ali na letra da lei, mas não temos grandes novidades. Só que na lei antiga, a gente só tinha esses três incisos de inexigibilidade de licitação. E agora temos mais dois. Então, bastante cuidado com esses dois últimos incisos que a gente vai ver aqui, porque eles são, sim, novidades no texto da Lei de Licitações e Contratos. Tá? Então, trabalhamos as três primeiras, a gente vai agora para o inciso 4, que traz também uma inexigibilidade de licitação quando o objeto daquela contratação possa ou deva ser contratado por meio de credenciamento. O credenciamento, gente, ele é um procedimento auxiliar que está previsto para a gente lá no artigo 79 da Lei 14.133. A gente vai falar desses procedimentos auxiliares de forma rápida no nosso próximo bloco, que vai ser já o último bloco da nossa aula, e aí a gente fala um pouco mais sobre essa questão desses procedimentos auxiliares. Mas a Lei 14.133, ela organiza nessa parte, né, nesses artigos que a gente vai analisar mais para frente, ele organiza quais são os procedimentos auxiliares às licitações e às contratações. Não é uma modalidade de licitação, tá? Meu medo é sempre você achar que credenciamento, por exemplo, é uma modalidade. Não. Credenciamento é um procedimento auxiliar. E aí, só para a gente entender o porquê que ela está aqui, na inexigibilidade de licitação. O credenciamento, ele é uma forma de que a administração pública tem de possibilitar que diversos interessados se credenciem e emprestem, por exemplo, um serviço à administração. Às vezes, a administração ela não está querendo contratar um profissional, uma empresa apenas. Ela quer garantir que todas as pessoas, ou todas as empresas que forneçam aquilo que ela, por exemplo, está querendo ali fazer usar de credenciamento, possam participar e possam ter a mesma igualdade de ser contratados. Então, no caso do credenciamento, eu não tenho como ou por que fazer uma competição, porque a ideia do credenciamento é justamente ampliar essa participação. Há algum tempo atrás, a gente teve uma análise do STF ou do STJ, não me lembro agora, tá? Quem mas em que foi analisar a contratação ou credenciamento de empresas que fabricam placas de veículos. E aí, qual que foi o entendimento? A fabricação de placas de veículos, ela é feita através de credenciamento. A administração pública, o Estado, por exemplo, ou a União, ele não quer contratar uma empresa que fabrique placas de veículos. Ele quer garantir que qualquer empresa que fabrique placas de veículos possa se credenciar à administração. E aí, quem for comprar a placa do veículo vai escolher com quem que ela quer contratar. Outro exemplo em que a gente tem credenciamento, autoescola. A administração não tem uma ou duas, autoescolas que vão prestar aquele serviço, né, de dar todos aqueles cursos e, enfim, para depois a pessoa ir lá e preencher os outros requisitos para conseguir a carteira de motorista. A administração possibilita que qualquer empresa ou qualquer pessoa que quiser criar uma autoescola, se preenchidos, obviamente, todos os requisitos do credenciamento, pode se credenciar, pode ser credenciado à administração. E aí, quem for fazer a autoescola vai escolher qual autoescola que ela vai fazer. Porque aquelas empresas, elas estão credenciadas com a administração. Então, já que no credenciamento eu não crio uma competição, porque todo mundo que se enquadrar dentro dos requisitos e quiser se credenciar, pode se credenciar, eu tenho o quê? Uma inviabilidade de competição. Então, eu tenho uma licitação inexigível. Tá certo? A gente fala no próximo bloco um pouco mais sobre esses procedimentos auxiliares. E, por fim, o último inciso que nós temos aqui de licitação inexigível é quando eu tenho a aquisição ou locação de bem imóvel pela administração, cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua
sua escolha. Então, quando a administração está querendo comprar ou ela está querendo alugar um bem imóvel, e ele tem que alugar ou comprar aquele bem imóvel específico, porque as suas características de instalação e de localização tornam necessária a sua escolha, não tem por que a administração pública fazer licitação. Não tem por que ela fazer licitação, por quê? Porque não tem como criar competição. Vamos pensar no exemplo. Imagina aqui, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro está querendo instalar uma delegacia de polícia civil numa determinada avenida de um determinado bairro. Está precisando de uma delegacia ali, está precisando de uma regional, sei lá, está precisando colocar uma delegacia funcionando naquela avenida. E aí, naquela avenida inteira, tem um bem imóvel cujas características de instalações, né, dos andares e quantos prédios e da estrutura, enfim, daquele bem imóvel, e as características da sua localização fazem com que a administração, com que a Polícia Civil tenha que instalar, tenha que comprar ou tenha que alugar aquele bem imóvel. Então, nesse caso, vai adiantar fazer licitação? Não, a gente já sabe qual que ele quer comprar, qual que ele tem que alugar. Então, nesse caso, na aquisição e locação de bem imóvel pela administração, cujas características de instalações e de localização tornem necessária a sua escolha, eu também não consigo criar uma competição. Se eu não consigo criar uma competição, eu tenho uma inexigibilidade de licitação. Cuidado com esse artigo 74, inciso 5. Artigo 74, inciso 5, que traz essa hipótese de aquisição ou locação de bem imóvel, cujas características de instalações e de localização, ele traz essa hipótese hoje como uma licitação inexigível. Só que cuidado, porque na lei antiga, na lei 8666, essa hipótese aqui de aquisição ou locação de bem imóvel, exatamente do jeito que a gente tem aqui, ela era considerada uma hipótese de licitação dispensável. O que não fazia muito sentido, né? Porque se a gente tem aqui uma inviabilidade de competição, a inviabilidade de competição faz com que a licitação ela seja inexigível. Então, a Lei 14.133, ela resolveu, ela consertou esse erro que a gente tinha na Lei 8666, porque trazia lá nas hipóteses de licitação dispensável e colocou agora no lugar onde ela deveria estar, que é a licitação inexigível. Tá? Então, cuidado se na sua prova trouxerem essa hipótese aqui, com base na Lei 14.133, falando que é dispensável ou não, é pegadinha de prova. Porque agora eu tenho ela no lugar certo, que é a inexigibilidade de licitação. Tranquilo, gente? Tudo certo com relação a essas hipóteses de licitação inexigível? Bora para a última hipótese de contratação direta que nós temos, então, que é a licitação dispensável, que aparece lá no artigo 75. O artigo 75, ele vai trazer para a gente as hipóteses também, né, uma hipótese de contratação direta, que nós vamos chamar de licitação dispensável. E por que o artigo 75, como eu havia adiantado para vocês, ele é bem maior? Por que ele tem muito mais incisos do que lá no artigo 74 da licitação inexigível? Porque enquanto lá na licitação inexigível nós vimos que o rol ele era exemplificativo, aqui no artigo 75 nós temos um rol taxativo. Então, aqui, o legislador ele já teve que conseguir imaginar todas as hipóteses que poderia ter de licitação dispensável e colocar. Então, o artigo 75 ele é bem maior, ele tem uma quantidade muito maior de hipóteses de contratação direta, que a gente vai chamar de licitação dispensável. Então, cuidado com isso. Aqui, o rol ele é taxativo. Então, a diferença, né, uma das diferenças que a gente pode pensar da licitação inexigível para dispensável é que na inexigível, por ter uma inviabilidade de competição, o rol ele é só exemplificativo. Já na licitação dispensável, que vai tratar dos mais diversos assuntos, e você vai perceber isso aqui, eu tenho um rol taxativo. E uma diferença que a gente tem entre a licitação dispensável e a licitação dispensada é que, como eu havia adiantado para vocês, na licitação dispensada, o próprio legislador dispensou a licitação, ao passo que aqui na licitação dispensável nós temos uma atuação discricionária do administrador público. Então, quando ele vai fazer uma licitação e ele percebe que aquela licitação ela se enquadra em uma das hipóteses aqui do artigo 75, ele pode escolher se ele vai ou não fazer licitação. Ele pode olhar e falar, é uma hipótese do artigo 75, não, mas eu prefiro fazer licitação. Beleza, escolha dele. A gente tem aqui uma atuação discricionária, então ele pode ou não fazer licitação, por isso dispensável, porque é uma possibilidade. Como eu disse para vocês, o artigo 75 ele tem diversos incisos.
Vou tentar passar pelos principais com vocês aqui, passar por alguns deles, vou tentar passar por todos, aprofundando especificamente em alguns deles, para garantir que você consiga diferenciar na prova quando a sua questão vier buscar uma hipótese de licitação dispensável. Como eu disse para vocês, a grande maioria das questões, quando cobra essas formas de contratação direta, vai tentar misturar. Vai tentar misturar principalmente inexigível com dispensável, tá? Por isso que é sempre importante você tomar bastante cuidado com as hipóteses da licitação inexigível. Agora, claro, é importante que você estude com bastante cuidado todos os incisos do artigo 75, porque pode ter também uma pegadinha de prova, mudar alguma coisa ali na letra da lei. Então, vamos começar a trabalhar aqui nesse bloco, a gente finaliza no próximo bloco, as hipóteses de licitação dispensável. As duas primeiras hipóteses que eu quero destacar com vocês, elas estão lá no são os incisos 1 e 2 do artigo 75. O artigo 75 da Lei 14.133, nos incisos 1 e 2, eles trazem para a gente as hipóteses de licitação dispensável em virtude do valor de contratação. Qual que é o raciocínio, gente? Quando a administração pública ela vai, analisar se ela vai ou não fazer uma licitação, ela tem que ter um valor estimado de contratação. Ela tem que ter uma ideia mais ou menos ali de quanto que ela vai gastar naquela contratação. Às vezes, a contratação ela tem um valor tão baixo que não vale a pena fazer licitação. Então, a administração pública pode escolher não fazer a licitação. Se ela quiser fazer, pode. Se ela quiser fazer, ela pode. Mas ela pode escolher não fazer licitação, e aí, nesse caso, nós temos as hipóteses de licitação dispensável. O artigo 75, inciso 1, ele traz a licitação dispensável no caso de obras e serviços de engenharia, ou serviços de manutenção de veículos automotores, cujo valor esteja abaixo de R$100 mil. Então, se a administração está querendo contratar obra ou um serviço de engenharia, ou serviços de manutenção de veículos automotores, cujo valor estimado de contratação é menor, está abaixo de R$100 mil, até R$100 mil, ela pode não fazer a licitação, contratar diretamente com base na licitação dispensável. Lembrando que todos os valores da Lei 14.133 foram atualizados por um decreto em dezembro de 2023. O valor atualizado, levando em consideração o decreto 11.871, seria de R$ 119.812,02. É aquela história, eu já falei isso várias vezes com vocês, eu não sei o que seu examinador vai querer cobrar. Se ele vai querer cobrar simplesmente o valor redondo que está lá na letra da lei, se ele vai querer entrar no valor atualizado, que é o valor do decreto 11.871, basicamente, pelo menos desde 2021, quando a lei foi editada, a Lei 14.133, em dezembro de todos os anos, têm sido editados decretos para atualizar esse valor. Se você está estudando assistindo essa aula, e talvez possa ser que já tenha sido editado um novo decreto, dá uma pesquisada. Esse decreto aqui é de dezembro de 2023, tá certo? E também, além de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores, nós temos também lá no artigo 75, inciso 2, a licitação dispensável no caso de contratação de outros serviços e compras cujo valor seja de até R$50 mil. Então, se a contratação ela tem um valor estimado de até R$50 mil no caso de outros serviços e compras, a licitação ela também vai ser dispensável. Lembrando que o valor também foi atualizado hoje, com base no decreto 11.871, seria R$ 59.906,02, tá? Então, a gente tem o valor redondo, que está bonitinho previsto lá na lei, e temos também o valor atualizado pelo decreto. Com relação a essas formas de licitação dispensável em virtude do valor, é importante fazer uma observação com vocês lá para o parágrafo 2º do artigo 75. O artigo 75, parágrafo 2º, ele traz um tratamento diferenciado quando quem estiver fazendo a licitação for um consórcio público ou uma agência executiva. Se quem estiver fazendo a licitação for um consórcio público ou uma agência executiva, esses valores que a gente acabou de ver dos incisos 1 e 2 da Lei 14.133, eles vão ser duplicados. Então, no caso de obras e serviços de engenharia ou de manutenção de veículos automotores, duplicando os valores, a licitação dispensável para o consórcio público ou agência executiva seria de R$200 mil, considerando o valor atualizado, daria R$ 239.624,04. E no caso de outros serviços e compras, seria um valor
redondo, né, de R$100 mil, atualizado R$119.812,02, tá certo? Então, neste caso aqui, em que eu tenho consórcios públicos ou agências executivas, aqueles valores dos incisos 1 e 2 da Lei 14.133, eles vão ser duplicados, beleza? Outra observação que eu coloquei para a gente aqui, com relação também a esses valores, né, da licitação dispensável, é que quando a administração pública ela for contratar diretamente através da licitação dispensável, ela necessariamente, preferencialmente, né, na verdade não necessariamente, mas preferencialmente, essa contratação ela tem que ser precedida da divulgação de um aviso, com prazo mínimo de 3 dias úteis, para que outras pessoas possam apresentar o seu interesse também em participar. Então, a administração ela vai contratar um determinado valor, uma hipótese, né, de licitação dispensável em virtude do valor, seja no inciso 1, seja no inciso 2 do artigo 75. Preferencialmente, ela divulga um aviso dessa contratação para que todos os interessados eles possam se manifestar. Fala, olha, eu consigo contratar, eu consigo firmar esse contrato com um determinado valor e apresentar esses valores. Então, esse prazo, essa divulgação desse aviso, ela vai ser feita preferencialmente para obtenção de propostas adicionais de eventuais interessados, para que seja possível o quê? Que a administração pública ela selecione a proposta sempre mais vantajosa, tá? Então, é possível preferencialmente que a gente tenha essa divulgação do aviso para a contratação da licitação dispensável em virtude do valor estimado de contratação, tá certo? Então, na licitação dispensável, falamos dos incisos 1 e 2. Eu aproveitei e fiz essas observações com relação a esses parágrafos lá do artigo 75. Não terminamos, porque nós temos várias outras hipóteses de licitação dispensável, como adiantei com vocês. Bora para o nosso próximo bloco, que é o último bloco da nossa aula, para a gente finalizar as hipóteses de licitação dispensável e falar rapidamente ainda dos procedimentos auxiliares.